Então, boa noite a todos. O pessoal acho que não jantou, ou o pessoal está com frio, ou o pessoal está com fome. Eu sempre costumo dizer no início dos meus bate-papos, é que a plateia é a única que não pode dormir. Se vocês começarem a dormir aí, vocês vão vibrar involuntariamente para eu terminar o quanto antes. E nessa vibração negativa involuntária, eu vou começar a patinar aqui no texto e vou começar a errar. Então vocês vão dormir mais, eu vou errar mais, não vou. Então, boa noite. Ah, agora sim. Brincadeiras à parte, meus votos de muita paz a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Gostaria de agradecer à casa na pessoa do convite que foi feito pelo Valentim. Sou o Valentim que a gente está aqui toda quinta-feira acompanhando. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de trazer um pouco das nossas ideias para vocês, e a gente traz isso na semana da USE Regional, a 47ª Semana Regional, um evento promovido pela USE Regional. Eu queria aqui aproveitar a oportunidade de registrar o meu agradecimento também por ter feito parte, dos oradores inscritos nessa semana, agradecer o Jean, que é o presidente da USE Regional, um trabalhador afinco da doutrina espírita, faz um trabalho belíssimo, com muita vontade, e agradecer também, principalmente a vocês, por estar aqui hoje, que nós tenhamos uma noite de muita luz, de muita paz e, sobretudo, de muita evolução. Eu vou começar citando o capítulo 6 do livro Nosso Lar, intitulado Precioso Aviso. Logo após a oração da manhã, André Luiz, ainda acamado, recebe a visita de Clarencio e de Lísias. Ministro Clarencio chega com todo o seu afeto, com todo o seu carinho, com todo o seu sorriso e pergunta para André: "E aí, André, como está? Está melhor?" André Luiz, ainda ligado aos laços materiais do aperfeiçoamento moral, diz a ele mais ou menos o seguinte: "Clarencio, tenho que reconhecer que já melhorei, mas ainda assim carrego dentro de mim uma mágoa muito grande. Ainda carrego dentro de mim toda a saudade dos meus filhos, da minha querida Zélia, de todos aqueles que lá deixei. Eu fico preocupado em saber como eles estão se portando nesse momento. Eu aqui nessa angústia, com essas dores abdominais, que já melhoraram, é verdade, mas ainda sinto muito." Clarencio e Lísias, sentindo mais ou menos para onde ia o tom da conversa, sentam-se e continuam ouvindo André Luiz, sem interrompê-lo. "Veja bem, André, eu trabalhei tanto lá no plano... Veja bem, Lísias, eu trabalhei tanto lá no plano material, tive um fim tão trágico, chego aqui, passei aqueles momentos difíceis naquele lugar horrendo que vocês chamam de umbral, enfim, não estou contente, não estou bem, quero sair daqui." André Luiz, nesse momento, começa a chorar, "e eu preciso da ajuda de vocês, eu não estou sentindo bem. Estou muito triste, estou muito amargurado." Calmamente, o ministro Clarencio espera que ele termine a sua fala e diz mais ou menos assim para ele: "Você quer realmente a cura espiritual?" André diz: "Sim, claro." "Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que aprender é não falar de si próprio. E ainda que fale de si próprio, você não tem que lamentar. A bênção que Deus te deu com a oportunidade de estar aqui nesta casa é para o seu reajustamento. Todas as dificuldades pelas quais você passou, seja no plano material, seja após o seu desencarne, é tudo fruto de um contexto maior para o seu engrandecimento. Se você não souber aproveitar as oportunidades que a casa oferece, se você não souber aproveitar as dádivas que Deus te dá, você não conseguirá. A dor faz parte do processo de aprendizado. A dor faz parte do processo de engrandecimento. E a sua não é diferente de ninguém. Da mesma forma que Deus está te amparando neste momento, Ele ampara seus semelhantes lá no plano material. A você aqui compete aproveitar as oportunidades que nós estamos te dando, todos os tratamentos necessários, para que você um dia esteja melhor para poder visitar os seus." Aí André Luiz, já meio que chacoalhado com a lição, entre aspas, reconhece que estava errando, continua ouvindo. "Então, André, vamos aproveitar as oportunidades. A hora de você melhorar é agora. Aqui já é o momento para você parar de reclamar de si próprio." Aí, mais uma vez, o ministro Clarencio repete a pergunta: "E aí, André, como é que está? Tudo bem?" André Luiz tinha parado já de chorar. "Devo reconhecer, Clarencio, que já estou bem melhor e aproveitando as oportunidades que Deus me dá." Essa lição traz para nós a importância da reflexão acerca da dor.
o caráter pedagógico da dor. Allan Kardec, quando codificou a doutrina espírita no Livro dos Espíritos, ele desnudou para nós e trouxe a revelação de que maior que seja a nossa dificuldade, maior que seja o nosso problema, ele é passageiro. A dor é passageira. E se ela acontece naquele momento comigo, existe uma razão de ser. Porque Deus não quer penalizar ninguém. Deus não quer maltratar ninguém. E tudo aquilo que acontece comigo é fruto dos meus próprios atos. É fruto do meu próprio plantio. Se não é nessa vida, se não é nessa oportunidade, vidas passadas explicam o sofrimento atual. Aí está um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes revelações da doutrina espírita, no sentido de dizer que o quê? Que nós tivemos oportunidades anteriores, antes dessa, e teremos muitas outras após essa. Entretanto, nós ficamos desesperados no primeiro momento de aflição. A primeira dificuldade que surge já é motivo para nós desesperarmos. Estou tendo a oportunidade de fazer parte de um grupo aqui da casa de estudos aos sábados, coordenado pelo Adolfinho, querido Adolfo, também um grande batalhador da doutrina, no qual nós estamos estudando curas espirituais. O trabalho vai ser apresentado numa liga de pesquisadores da academia em São Paulo, e nós estamos tendo a oportunidade aqui. Pegamos 2 casos de curas espirituais aqui, em Franca, inclusive um caso da casa, e passamos a estudar como isso acontece. Num pouco que a gente avançou na nossa pesquisa até agora, que está apenas no início, é muito grande, e com certeza teremos muita coisa boa pela frente, o pouco que a gente avançou até agora, aquilo que a gente pôde aferir foi de que a dor vem para poder ajudar a gente. A doença, sob o ponto de vista material, incurável, nada mais é do que um momento para a gente refletir a respeito do que acontece. Nós tivemos a oportunidade, através de uma evocação, de conversar com o Dr. Fritz. E foi feita a pergunta: por que existe a dor? Por que veio a doença? Por que o irmão passa por esse processo? Mais ou menos ele disse o seguinte: isso tudo serve como agente deflagrador de uma renovação íntima. Isso tudo serve para que esse irmão, neste momento, reflita acerca dos seus atos. Quem aqui é humilde quando está 100%? Quando está com o dinheiro no bolso, quando está com saúde, quando está bonito, belo, quando o time ganhou, né, principalmente se for o Corinthians. Quem aqui é humilde quando acontece tudo isso? Ninguém. Eu, principalmente, falo por mim. Agora, quando eu estou com dor, quando eu estou num momento de aflição, num desajuste do lar, quando eu estou num momento difícil no trabalho, na minha vida profissional, nós pedimos o quê? Paciência a Deus. Que Deus nos dê paciência para enfrentar aquilo. Ao reconhecermos que precisamos de paciência, nós estamos reconhecendo o quê? Que nós não somos superpoderosos, que nós não somos super-heróis. Então é esse ponto, meus irmãos, que a doutrina espírita explica para a gente. E o tema da noite de hoje é o quê? O objetivo da encarnação. Imaginemos nós, para que serve uma encarnação? Primeiro nós temos que entender que Deus não precisaria, né, na verdade, não precisaria ter criado a gente da forma como criou. Ele poderia já ter criado todos nós perfeitos, assim como Jesus o é. Todos nós sem defeitos, sem orgulho, sem raiva, sem ódio, sem egoísmo, sem egocentrismo. Mas não. O que fez Deus? Criou todos nós simples e ignorantes e nos deu a oportunidade do quê? De cada um crescer por si próprio, crescer por suas próprias pernas. Porque aquilo que é conquistado por nós mesmos, o mérito é muito maior. Deus poderia ter criado a família perfeita. Já todos nós encarnávamos já casados, já com os filhos perfeitos, todos nós já sabedores da doutrina espírita e de qualquer outra doutrina religiosa, já espiritualizados, mas ele não fez isso. E a questão 132 do Livro dos Espíritos, mais ou menos pergunta o seguinte aos espíritos amigos: para que serve uma encarnação? Aí vem, no primeiro momento, para que cada ser, para que cada espírito consiga atingir a sua perfeição. E no segundo momento, para que cada ser contribua com a obra maior de Deus, no sentido do quê? De ajudar todo o planeta
de ajudar a todos no sentido de coletividade e família universal, para que todos tenham a oportunidade do aperfeiçoamento. No livro A Gênese, Allan Kardec explica para a gente: a obrigação que tem o espírito encarnado de prover o alimento do corpo, à sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade à encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do inconsciente. Veja, Deus nos dá a oportunidade de animarmos uma matéria para poder evoluirmos e podermos crescermos no sentido de um dia estarmos mais próximo dele. Mas como é que acontece esse aprimoramento? Acontece só lá, só aqui no Centro Espírita, né? A nossa grande dificuldade é justamente ser o que nós somos dentro da casa espírita, lá fora. Ser no nosso lar, a mesma paciência que nós temos aqui para tomar o nosso passe, né? A mesma vibração positiva que nós temos aqui quando faz a prece inicial. Se nós tivéssemos essa mesma postura lá no nosso lar, já imaginou como seria mais gostoso os nossos lares, as nossas casas? E aqui, se vocês me permitem, eu vou fazer um parênteses até para falar sobre o Evangelho no lar. A uso de forma muito interessante, de forma muito lisonjeira, ela vem registrar para nós a importância do Evangelho no lar, meus irmãos. Quem não faz, a hora de fazer é agora. Nós não podemos mais deixar de fazer o Evangelho no lar. Mas como é que é o Evangelho no lar, Carlos? É muito simples. Você tem que determinar um dia e uma hora. E chegou aquele dia, chegou aquela hora, você faz o Evangelho. Ah, mas eu moro sozinho, não tem problema, você pode fazer. Ah, eu moro com muita gente, mas lá em casa ninguém quer fazer, só eu que faço, não tem problema, você faz. Ah, eu não sei ler, como é que eu faço? Não tem problema. As orações que você sabe fazer, você se conectando com o plano espiritual, você está fazendo o Evangelho no lar. Por que isso? Você cria o hábito dentro do seu lar, de todo dia, naquele momento, você está o quê? Conectado com o plano espiritual, pedindo ajuda, rezando, agradecendo. E nós vamos receber a companhia de quem? Sob o ponto de vista espiritual? Dos irmãos que vibram nessa mesma faixa, dos irmãos que vibram da mesma forma. Então, se eu estou angustiado, se eu estou cansado, aí que nós temos que fazer Evangelho no lar. Então fica a sugestão para que nós, espíritas, não deixemos de fazer o Evangelho no lar, para poder trazer próximo dos nossos lares a vibração positiva necessária para podermos estar mais próximo de Deus. Mas voltando ao aprimoramento, como é que acontece o nosso aprimoramento? Dentro do nosso próprio lar. Tá, mas é muito difícil, Carlos. Meu marido é muito chato. Ele não deixa eu falar dentro da minha casa. Não. Tudo tem um porquê. Se esse marido chato está do seu lado hoje, você conduziu a sua vida, ou nessa oportunidade, ou em vidas passadas, para que ele estivesse ao seu lado. Amar Madre Teresa de Calcutá é fácil. Amar o Chico Xavier é fácil. São pessoas perfeitas, sob o nosso ponto de vista. Agora, amar aquele irmão que pisa no meu pé quando não precisa, que responde do jeito que não precisa, que não concorda com a minha opinião dentro do meu lar. Ah, Carlos, mas a minha esposa é muito preguiçosa, eu chego em casa do trabalho cansado, ela não fez o jantar ainda. Não é você não, tá? Minha esposa está aqui, não é ela não, é só um exemplo. Ela não fez o meu jantar. Meu irmão, nós precisamos entender o que acontece. Porque às vezes a gente acha que a nossa perfeição, né, existe no próximo. Primeiro a gente acha que nós somos perfeitos. Certa vez eu fazia terapia, né? Estava lá com o meu terapeuta, a gente conversando a respeito, e ele diz mais ou menos assim para mim. Isso me marcou muito. Carlos, você sabe por que você se frustra com as pessoas? Eu parei e falei, não, eu nunca pensei nisso. Não sei por que eu me frustro. Você se frustra com as pessoas porque você projeta nelas a perfeição que você acha que existe em você. Só falou isso e deixou eu refletir. A conclusão que eu cheguei foi a de que todos os dias, sempre que eu olho alguém, eu imagino que ele tem a perfeição de que ele não vai me frustrar, porque eu acho que eu não frustro ninguém. Eu acho que eu não erro com ninguém. E ao achar que eu não erro com ninguém, eu exijo que o próximo não erre comigo. Aí está o nosso grande engano. E a doutrina espírita explica para nós: cada um tem o seu grau de evolução.
Cada um está no seu estágio. Feliz daquele que já está no estágio mais avançado, consegue olhar para trás e ver os irmãos no estágio menos avançados e não discrimina, mas estende a mão para poder ajudar. Chico Xavier dizia que nós não devemos testar o estágio evolutivo do próximo. O que é testar o estágio evolutivo do próximo? É exigir paciência, é exigir perdão, é exigir caridade, é exigir fraternidade do outro. A doutrina espírita explica para nós que nós não devemos preocuparmos com a evolução do próximo, mas com a nossa evolução. Se você está evoluindo, você já está fazendo a sua parte, você já está contribuindo com sua encarnação, com o segundo motivo lá da questão 132 do Livro dos Espíritos. Faça a sua parte. Ao fazer a sua parte, você estará ajudando o seu filho, você estará ajudando o seu marido, você estará ajudando o seu pai, a sua mãe, o seu governante, o seu patrão, o seu chefe, quem quer ele que seja. Ah, mas é muito difícil. Não. Os pequenos gestos, nós devemos começar nos pequenos gestos. Ah, Carlos, mas pequenos gestos, dá bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, volte sempre, sorri. Isso não salva ninguém, isso não é progressão para ninguém. Vou contar uma historinha para vocês que pode ilustrar um pouco diferente. Certa vez, um diretor de um frigorífico, lá situado na cidade de São Paulo, veio visitar uma unidade aqui no interior. Chegando aqui, ele passou pela portaria, cumprimentou o vigia, foi até o pessoal da limpeza e da Copa tomar um café, cumprimentou todos eles, foi no setor de recursos humanos, foi no setor de contas, contabilidade, produção. E ele era muito curioso, ficou andando o dia todo pela unidade frigorífico e começou a entrar nos lugares e tal. Aí foi conhecer a câmara fria. Eles tinham começado uma nova câmara fria grande, capacidade enorme, né? Então você tinha que pôr uma roupa específica, aquelas roupas de esquimó, né, que a gente fala, entrar dentro da câmara fria. Ele entrou, só que ele esqueceu do horário. Já era a hora do pessoal ir embora da unidade, ir embora do frigorífico. E ele entrou lá, imagina o que aconteceu. Entrou, trancaram ele lá dentro. De forma involuntária, evidentemente, eles não sabiam que ele estava lá. Ele estava lá para o fim da câmara, quando ele olhou para trás, bateram a porta. Ele saiu correndo, bateu do lado de dentro, mas câmara vedada, grande, né? Ninguém ouviu, foi todo mundo embora. Aí ele entrou em desespero, o desespero que todos nós temos costumeiramente. Começou a chorar, rezar, pedir a Deus, pegou o telefone para ligar para a esposa para pedir perdão, mas não dava sinal, porque estava isolado, né? Primeiro a Sara pedir desculpa, ele queria pedir perdão por tudo que tinha feito, porque sabia que ia morrer. Estava rezando, quando de repente o que acontece? Alguém abre a porta. Quem será? Quando ele olha, era o vigia lá da portaria. Ele agradeceu, abraçou, beijou, muito obrigado. Nossa, eu rezei tanto, mas como você descobriu que eu estava aqui? O vigia falou, o senhor é um dos poucos diretores que quando vem aqui, faz questão de cumprimentar todos nós. O senhor passou por mim lá na entrada, perguntou como ia a minha família, como estava meu dia de trabalho, se meu time tinha ganhado ou tinha perdido, conversou comigo. O senhor é o único que faz isso. E o senhor faz isso quando chega, e o senhor faz isso quando sai. O senhor fez na entrada, mas até agora não fez na saída. Eu percebi que todos os funcionários deixaram a unidade e o senhor tinha ficado aqui para dentro. Então eu comecei a passar pelas salas, como não encontrei o senhor em lugar nenhum, imaginei, ele só pode estar na câmara fria. Veja, um ato pequeno, singelo, de cumprimentar um subordinado até bastante baixo na linha de produção, quer dizer, ele nem lá da vigilância, né, um serviço até terceirizado, salvou a vida desse homem. E nós? Fazemos os nossos bons gestos, os nossos pequenos gestos, para sermos salvos pelos nossos irmãos? Quando nós vemos na casa espírita, fazemos questão de cumprimentar todos os irmãos? Fazemos questão de perguntar como vai o nosso irmão, de fazer uma oração pelo nosso irmão que passa por um momento difícil. Hoje mesmo, na outra casa que a gente frequenta lá no Francisco de Assis, no grupo de WhatsApp, veio a notícia que uma adolescente, ainda não se sabe, num processo de dificuldade, etc. e tal, obsessivo talvez, mas que não quer continuar vivendo, com muita dificuldade, sumiu. Todos ficaram preocupados e todos já começaram a pedir prece. Graças a Deus, aos bons espíritos, ela foi localizada
com saúde, está tudo bem. Mas é isso que nós precisamos ter dentro da casa espírita, esse sentido de irmandade, quando a dificuldade de um passa a ser a dificuldade de todos. Na nossa correria do dia a dia, nós não temos tempo para parar e apreciar como está tendo agora os IPs, está tão bonito, muitas fotos rodando na internet, né? A gente não tem tempo para observar a natureza e agradecer a Deus pelos momentos que Ele nos dá de alegria. E a nossa encarnação começa no projeto reencarnatório. Como é que funciona o nosso projeto reencarnatório? É mais ou menos o seguinte, ó. Lá nós estamos no plano espiritual, na erraticidade. Aí nós chegamos por um espírito muito querido e falamos, ó, nós precisamos encarnar junto. Nós precisamos chegar lá, nós vamos formar uma família. Eu vou no papel de homem, você vai no papel de mulher, ou vice-versa, isso tanto faz, isso não é importante. Mas nós vamos chegar lá, nós vamos construir a nossa família, nós vamos ter os nossos filhos, nós vamos vencer todas as dificuldades de orgulho, de inveja, de egoísmo que nós tivemos na encarnação passada, porque nós precisamos reparar isso. Não, tudo bem então nós vamos, os dois espíritos combinam. Mais ou menos o seguinte, ó, chegando lá, eu vou jogar a bola para você, você vai jogar a bola para mim, a gente vai crescer, etc. e tal, e nós vamos progredir aproveitando a bênção da encarnação. Pois bem, chegamos aqui ao plano material. O que acontece? Um joga a bola para o outro vira as costas e fala, não quero jogar mais não. Interrompemos o nosso projeto reencarnatório e não seguimos a nossa jornada juntos. Ou às vezes, um fica jogando a bola para o outro, só que isso vai cansando, um começa a jogar a bola mais forte para o outro. E não com a intenção de ajudar, mas com a intenção de atrapalhar. Todas as pessoas que estão à nossa volta hoje, seja no papel de filho, seja no papel de cônjuge, seja no papel de governante, a gente esquece de falar dos nossos governantes. Seja no papel de governante, é porque Deus permitiu que estivesse. O meu livre-arbítrio me conduziu para o atual momento que eu vivo, para o atual momento que eu estou. Mas tudo isso, de certa forma, está interligado. Então, se você não consegue olhar para aquele colega seu de trabalho, aquele colega irritante, que faz tudo aquilo que você não quer que ele faça, vamos pensar a respeito. Será que é meu colega mesmo que não faz aquilo que eu quero, ou sou eu que faço? Tem uma historinha aqui, que nós ouvimos lá no congresso. Nós tivemos no Congresso Estadual de Espiritismo da USE, agora no final de junho, lá em Atibaia, e o professor Alberto Almeida contou essa historinha para nós, eu vou meio que adaptar ela aqui, o senhor vai lembrar. Determinado grupo de alunos estudava num colégio na Europa, num colégio interno. E desse grupo, como sempre, existia um aluno que não se ajustava às ideias do grupo. Um aluno específico, um colega que não comungava das ideias do grupo. O pessoal chamava ele para ir tomar um sorvete, ele escolhia comer pipoca. O pessoal chamava ele para ir ao circo, ele escolhia ir para o cinema. O pessoal chamava ele para ir na churrascaria, ele preferia comer peixe. É o chamado que a gente costuma chamar aqui carne de pescoço. Sabe quem é? Essa pessoa mesmo que você está pensando agora, essa mesmo, isso, essa. Então, tinha o carne de pescoço lá nesse grupo de alunos, nesse colégio interno na Europa. O problema da gente escolher o outro como carne de pescoço é que às vezes as outras pessoas escolhem a gente, né? Então a gente tem que ficar bastante esperto com relação a isso. Então tinha esse colega, esse aluno chamado carne de pescoço, porque ele não comungava das ideias, ele não dava certo com o grupo. E tinha um professor. O professor lecionava teologia, filosofia e ética. Essas 3 matérias. E o professor percebeu que esse aluno carne de pescoço ele não estava agrupado, ele não estava enturmado. A turma meio que estava deixando ele de lado. Mas a coisa foi acontecendo até que veio o recesso de meio de ano, como esse agora, de julho, e todos eles voltaram para suas casas. Todos voltaram para suas casas. Chegou em agosto, eles retornaram para o colégio interno e cadê o carne de pescoço? O professor de filosofia notou a ausência dele. Os alunos não. Os alunos, como não dava moral para ele, não queria que ele fizesse parte do grupo, deixaram. Não, tudo bem, não estamos sentindo falta de ninguém. O professor tomou a iniciativa de ir até a casa do carne de pescoço. Chegando lá, perguntou para ele, mas meu filho, o que está acontecendo? Ah, ninguém gosta de mim lá, ninguém faz o que eu quero. Eles sempre escolhem outras coisas. Eu quero jogar bola, eu quero jogar futebol, eles querem jogar basquete. Eu quero assistir filme, eles querem ir para a piscina. Então a gente não se enturma. Eu não vou voltar mais para lá. Não, mas você precisa voltar. Não, eu não vou voltar. Não, mas
Você tem que entender que você está num processo educativo, a escola isso faz parte, você precisa se incluir, você precisa entender o que está acontecendo. Não, eu não vou voltar, não, você precisa voltar, não, tudo bem. Aí o professor conseguiu convencer esse aluno carne de pescoço a voltar para a turma, para voltar para o estudo, para o colégio interno. Chegando lá, no primeiro momento ninguém deu bola para ele, tudo, mas eles perceberam que ele tinha voltado para ficar. Aí a turma fez o seguinte, falou, não, nós temos que conversar com o professor. Com muito custo esse cara foi embora, esse mala, a gente não gosta dele, por que ele fez questão que ele voltasse? Porque eles descobriram que o professor foi até a casa do aluno carne de pescoço. Chegando lá, resolveram fazer o seguinte, não, nós vamos conversar com ele depois da aula. Terminou a aula, professor, nós precisamos falar com o senhor. Tal. Aí foi todo mundo, com exceção o carne de pescoço, que foi embora, e eles foram conversar com ele. Professor, mas como é que o senhor fez isso com a gente? A gente gosta tanto do senhor, não é possível. O senhor foi lá, convenceu o carne de pescoço a voltar para a escola. Ele é muito chato, professor, ninguém aguenta ele, pelo amor de Deus, não dá. O professor falou o seguinte, pois não, meus queridos alunos, eu sou professor de qual matéria? O senhor dá ética, filosofia e teologia para a gente. Pois bem, eu sou professor da teoria. O aluno que vocês chamam carne de pescoço é o professor da prática. De nada adianta eu ilustrar uma situação aqui hipotética e dizer que nós temos que conviver em comunhão, que nós temos que o nosso direito vai até onde começa o do outro, que nós temos um Deus soberanamente justo que está olhando por todos. Se quando vocês têm a oportunidade de exercitar tudo isso através do relacionamento diário com esse aluno, vocês não fazem. E nós somos assim. Principalmente nós espíritas. Como é bonito falar, né, de estender o braço na situação difícil, como é bonito falar que nós temos que tirar o casaco e dar para o irmão que está passando frio, temos que falar isso. Evidente, porque a partir do momento que nós falamos, nós vamos criando o pensamento, mas nós precisamos executar. Nós precisamos fazer. A encarnação é agora. Não é para depois. Carlos, mas eu não tenho pressa, na próxima eu evoluo. Mas você não sabe quando que você vai ter a oportunidade da próxima? Você não sabe se vai ser concedida a oportunidade da próxima? Você não sabe como vai ser o seu momento de reflexão no plano espiritual? Então a reflexão que fica, irmão, é para que nós aproveitemos as dificuldades, para através dela possamos desenvolver todas as nossas virtudes. Porque a gente só acha que nós temos só o livre-arbítrio para o mal. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio também para o bem. Está certo que ele é bem reduzidinho, né? A gente é com grande dificuldade, mas nós temos. E nós temos que desenvolver isso através da nossa prática diária. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, explica para nós que a experiência humana não é uma estação de prazer. Se você está esperando só alegrias, me desculpe, neste não é o momento para só alegrias. Nós já passamos por momentos muito mais difíceis, porque nós somos criados mais simples e mais ignorantes que nós somos. Mas nós estamos caminhando. E nesse caminho que está a nossa oportunidade do agradecimento. Conforme canta a banda Lucidez, né? Mais importante que o destino é a caminhada. E nós temos que caminhar. Allan Kardec, no livro A Gênese, continua. Não há, portanto, solução de continuidade na vida espiritual sem embargo do esquecimento do passado. Cada espírito é sempre o mesmo eu, antes, durante e depois da encarnação, sendo esta apenas uma fase da sua existência. Se é apenas uma fase da nossa existência, nós não podemos jogar tudo para o ar. Não podemos deixar de fazer o que nos é pedido, o que nos é possível. E todos nós temos a oportunidade de amar o próximo como nós mesmos. Chico Xavier, como sempre, nos dá lições grandíssimas. Certa vez ele estava no supermercado, escolhendo tomates. Veja, situação mais comum que essa não tem. Todos nós aqui, um dia, já escolhemos tomates. Mas veja a diferença da postura. Ele estava escolhendo os tomates, uma senhora parou do lado e começou a olhar ele. E não começou a entender o que estava acontecendo. Chico pegava um tomate bom e colocava. Pegava um tomate ruim e colocava. Um bom, um ruim. Para cada bom que ele pegava, ele fazia questão de pegar um ruim. A mulher parou, imaginou, falou, mas não é possível que ele está levando. Será que os tomates ruins é para algum animal, para algum tipo específico, né? Porque ninguém escolhe tomates ruins, todos nós sempre escolhemos tomates bons. Nós estamos aqui para isso, nós estamos pagando mesmo, estamos comprando. Interrompeu, senhor,
desculpa, mas por que o senhor está... A cada bom que o senhor pega, o senhor faz questão de pegar sempre um ruim. Então é 50% bom, 50% ruim. Ele mais ou menos diz o seguinte: minha irmã, se eu levar somente os tomates bons, os irmãos que virão depois de mim vão ficar só com os ruins. E nós precisamos dividir as coisas ruins. Veja, nesse momento... Aliás, agora quando a gente for pegar tomate, a gente vai pensar lembrar dessa história, né? Mas eu sempre lembro quando vou pegar. Mas veja a importância da postura no sentido do quê? Da importância da coletividade, da família universal que somos. Às vezes nós esquecemos que o irmão que está neste momento lá, numa penitenciária, cumprindo a sua pena, quitando os seus débitos com a justiça dos homens, é um irmão nosso. Todos aqueles que a gente vê estampado na Lava Jato são irmãos nossos, que infelizmente escolheram o livre-arbítrio de agir para o mal. E eles têm que acertar as contas deles com a justiça dos homens. Nós criamos leis justamente para isso. Mas nós não podemos achar que eles não têm, que não carecem da nossa fraternidade, que eles não carecem da nossa caridade espiritual, que eles não carecem das nossas orações. Eles, muito mais do que nós que estamos aqui, carecem do nosso pedido a Deus, da nossa intervenção, do nosso pedido de intervenção no plano espiritual. Porque só quando eles evoluírem, todos nós, enquanto famílias universal, evoluiremos. O que eu disse agora há pouco. Feliz daquele que olha para trás e consegue ver que tem irmãos em situações mais difíceis que as suas, no sentido do quê? Do aperfeiçoamento moral, que ainda mente, que ainda dá mais valor à matéria, que ainda se desvia nos caminhos do vício da sexualidade, dos entorpecentes e todos os outros vícios. Nós não podemos virar as costas para esses irmãos. Nós temos que orar por eles. E a encarnação, o objetivo da encarnação nossa, enquanto seres em evolução, para ajudar Deus na transformação, é essa. Ah, mas isso é muito difícil, Carlos. Não, não é. Do mesmo lado que eu tenho a bondade dentro de mim, eu também tenho a maldade. Eu tenho a doçura, também tenho a violência. Tenho a caridade, mas também tenho o egoísmo. Tenho a humildade, mas também tenho o orgulho. Tenho a lealdade, mas também tenho a má-fé. Tenho a generosidade, mas também tenho a avareza. A escolha de seguir um caminho ou outro é meu. Agora, nós não podemos achar que os irmãos que escolhem o egoísmo, o orgulho, a inveja, o materialismo, vai chegar perto de Deus. Não. Ninguém aqui vai para Ribeirão Preto pegando o sentido de Uberaba. São sentidos opostos. Se eu quero ir a Ribeirão, eu tenho que sair aqui pela Canto Portinari para chegar a Ribeirão Preto. Se eu quero ir a Deus, eu tenho que ir para qual caminho? Jesus. O papel de Jesus, quando teve a oportunidade da sua encarnação, foi justamente mostrar para nós que é possível vencer as dificuldades, as vicissitudes do materialismo aqui. Que ainda assim é possível amar o próximo mais, amar o próximo tanto quanto a si mesmo. Ah, mas ele é Jesus, Carlos. Não. Mas ele não precisa, primeiro ponto, ele não precisaria ter encarnado. Ele veio numa missão para poder mostrar naquela época, e muitos de nós estávamos lá, de que as coisas como estavam sendo vivenciadas estavam distantes do que Deus espera da gente. E a oportunidade que ele veio, pisou no chão da terra, e ele não deixou nada escrito. Pelo contrário, ele vivenciou. Ele não atirou a pedra, ele abraçou o leproso, ele esteve com os criminosos da época, e mostrou que é possível a gente fazer isso. Se diminuiu no sentido do encarne material, se fez homem para poder mostrar. Vocês conseguem assim como eu consegui. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec explica: a encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. A vida social é o teste das nossas boas ou más qualidades.
com todo o respeito às correntes religiosas que preferem se isolar em determinados lugares para poderem ficar rezando por todos, mas a doutrina espírita explica que isso é muito bom, mas não é o ideal. O ideal é que todos nós vivenciamos as dificuldades e, sobretudo, próximo daqueles irmãos que mais necessitam da gente. Porque é através da dificuldade do irmão que nós conseguimos, ainda que de um certo orgulho, entender que existe gente em situação mais difícil que a nossa. Nós temos a oportunidade de acompanhar uma senhora chamada Dona Teresa, aqui em Franca. A Dona Teresa, ela tem uma filha que é dependente química. A filha dela mora na rua, dependente química. E nessas andanças dela, ela engravida. Gera o bebê, evidentemente que não tem condições de cuidar. A mãe dela, a Dona Teresa, que é a avó, não consegue ver um neto ao relento, não consegue pegar o neto e passar para outra família. O que ela faz? Ela vai lá e acolhe o neto. Então ela tem um neto de 4, ela tem um neto de 6, uma neta de 9, uma neta de 11, uma de 13, uma de 15, uma de 19, que já tem uma bisneta, e ela está todos os dias ali com essas crianças. Evidentemente que ela não tem tempo para trabalhar, não tem como trabalhar. Vive de auxílio, bolsa auxílio do governo, né, para poder ajudar, e da ajuda dos irmãos que têm a oportunidade de conhecer essa história. E todas as vezes que nós estamos cansados, todas as vezes que nós estamos desanimados, todas as vezes que nós achamos que o nosso lar é o pior lugar do mundo, onde a gente vai? Vai ao encontro da Dona Teresa, para poder receber um abraço, para poder dar um abraço, para poder conversar com os meninos, para poder entender que Deus não desampara ninguém. Mas ainda antes de eu reclamar das minhas dificuldades, eu tenho que olhar para trás e ver que tem gente em situação muito pior do que a minha. Todas as vezes que nós vamos lá, nós fazemos questão de dar o apoio material, até o apoio espiritual, e principalmente a gente sai revigorado da situação, agradecendo a Deus pela oportunidade de seguir o nosso caminho. Certa vez um senhor chamado Loreto Flores, numa campanha do Quilo lá em BH, aqui a gente chama a campanha da Alta de Souza, né? Essa campanha que faz, recolhe alimentos nas casas para poder passar para os nossos irmãos mais necessitados. Na década de 60, 70 aproximadamente, ele bateu na casa de uma senhora. A senhora abriu a portinhola. Pois não, o que o senhor precisa? Não, nós estamos aqui numa campanha do Quilo, né, de arrecadação de alimentos para os nossos irmãos mais necessitados. Gostaria de contar com a ajuda da senhora. Ela parou, olhou e falou: de qual igreja que o senhor é? Não, nós não somos de nenhuma igreja, nós somos do movimento espírita. Nesse momento, a senhora cuspiu pela portinhola no rosto do Sr. Loreto Flores. Ele, com muita calma, com muita tranquilidade, abriu o paletó, pegou o lenço, começou a limpar o rosto e disse mais ou menos assim para ela: minha senhora, isso aí a senhora ofereceu para mim e para os nossos irmãos mais necessitados. A senhora tem um alimento para fornecer? A senhora se assustou com a reação dele, porque ela achou que ele fosse devolver na mesma moeda, ficou assustada, foi lá dentro, pegou o alimento, ele conseguiu o objetivo e forneceu o alimento. Vejam, um ser como esse, que não devolve na mesma moeda uma agressão gratuita, sem sentido, ainda que tivesse, não devolve a agressão, ele o quê? Está mais próximo de Deus. E através de Deus, qual o caminho que ele está trilhando? O caminho de Jesus Cristo. O caminho da humildade, que é tão difícil nós trilharmos. Quantas oportunidades que nós já fomos xingados, nós devolvemos. Quantas oportunidades que nós fomos perseguidos e nós fizemos questão de falar: não, esse me espera lá na frente que eu vou pegar. E com sinceridade, essa devolução, esse troco, resultou em felicidade para alguém? Não há registro de que o ódio, o rancor, a ira, a agressão tenha trazido felicidade para alguém. Pelo contrário, tudo isso são coisas que nos afastam de Deus. E nós, na nossa encarnação, estamos aqui para quê? Para estarmos mais próximos de Deus. E através da fé divina e a fé humana, que é o capítulo aqui da casa, né, para a gente falar um pouquinho, a fé divina é algo que nos está dentro de cada um de nós.
Só que nós faz questão do quê? De esquecer, colocar do lado e fazemos a fé humana. Qual que é a fé humana? Ah, deu certo, deu, não deu, tudo bem. A fé divina não. A fé divina fala que nós temos o quê? Que prosseguir na nossa jornada, dia após dia. Se eu tenho um filho rebelde dentro do meu lar, não adianta eu me rebeldear assim como ele. Não adianta achar que meu filho vai fazer do jeito que eu quero. Ele é um ser autônomo. A minha fé divina me mostra que eu tenho que respeitar o processo evolutivo dele. A minha fé divina mostra que eu tenho que ter paciência com ele, assim como meu pai teve comigo. As minhas ideias, as minhas vontades, na minha época de adolescente, eram diferentes das ideias do meu pai. Um tem que abaixar a crista para o outro. E a fé divina é isso. É acreditar que ainda que as coisas estejam com dificuldade, ainda que as coisas estejam difíceis, Deus não desampara ninguém. Se desamparasse, muitos já não estariam aqui. Nós passamos aí, como eu citei o caso dessa menina, os adolescentes hoje são muito tendentes, são muito influenciados, são muito tentados ao quê? A falar tchau, não quero mais continuar aqui porque aqui está muito difícil. O mundo está tão materialista, com tanta pressão, que nós transportamos isso para os nossos filhos, eles não aguentam. E quem tem que amenizar a pressão? Quem tem mais condições de suportar a pressão? Somos nós. Porque, infelizmente, o mundo materialista nos explica o quê? Quais são os 10 mandamentos do materialismo, né? O primeiro deles, não sofra em hipótese alguma. Não tenha dor em hipótese alguma. E os outros 9? Siga incondicionalmente o primeiro. Esses são os 10 mandamentos do materialismo. Para poder voltar no início, quando a gente falava do caráter pedagógico da dor, quando a gente dizia do caráter, da importância do entender do sofrimento, como foi dito na abertura inicial, né? Que a esperança é a gente saber entender que a dor é passageira. Mas ela só será passageira se eu souber compreender a lição que ela nos traz. Para poder encerrar, que a gente já está na hora, eu vou trazer aqui um trecho do Céu e Inferno. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade e não do estado material do meio em que se encontra. Podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Francisco de Assis, certa vez, estava saindo de um convento para o outro. Ele e um amigo, um frade assim como ele. Só que naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não. A informação no convento de destino não chegou de que eles iriam para lá. Era um momento de inverno como agora, estava nevando, e eles foram caminhando, chegando lá no convento de destino, bateram, nós somos lá do convento tal, nós viemos aqui para cá, nós viemos vivenciar com vocês essa semana. Um frade, um tanto quanto carne de pescoço, mais rebelde, abriu e falou, não, nós não estamos esperando ninguém, não. Vocês não vão poder entrar, mas como? Nós viemos de lá, nós andamos mais de 10 quilômetros, não. Vocês não vão entrar, não. Fechou a porta e deixou os dois para fora do convento. Estava nevando. O frade que estava do lado de Francisco de Assis sentou numa pedra, começou a rezar, chorar, falou, não, agora nós estamos mortos. Com esse frio aqui, sem roupa adequada, a gente não vai conseguir passar a noite aqui. Se a gente for voltar, já está escurecendo, nós vamos morrer no caminho. Como é que nós vamos fazer? Francisco de Assis pulava de alegria, cantava, pegava a neve e jogava para cima, batia as duas pernas no ar, assim, né? Sabe quando a gente faz quando está alegre, né? Batia as duas pernas no ar. Aí, esse colega dele olhou para ele e falou, você está passando bem? Sim, claro. Não, mas não é possível, nós estamos aqui prestes a morrer, você está alegre, contente. Francisco de Assis diz mais ou menos o seguinte, eu sempre pedi para estar nas mãos de Deus. Todas as minhas orações eu peço que Deus me coloque em suas mãos e me conduza o meu caminho. Se isso está acontecendo, Ele fez isso comigo. Agora eu estou nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que a minha fé divina vai me salvar. Nós não vamos morrer. Tenho certeza que algo de muito bom vai acontecer conosco. Terminou de falar isso, o que acontece? Um outro frade abre a porta. Nossa, mas vocês estão aí fora há muito tempo, não deu tempo de avisar o pessoal lá dentro que vocês viriam, vamos entrar. Colocou os dois para frente. Que tenhamos a fé divina para poder seguir o nosso caminho. Porque a felicidade não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Também não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, mas sim sobre cada sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo para se ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui, porque a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Meus votos de muita paz a todos.